Olá, eu sou a professora Cibele Fernandes Dias e nós estamos no Saber Direito Responde. Durante essa semana, nós ministramos o curso Diálogos Constitucionais. Aqui no Saber Direito Responde, nós recebemos os nossos alunos, André, que é estudante de Direito, nós recebemos também a Beatriz, que é estudante de Ciência Política. E nós vamos responder as questões do André e da Beatriz e também algumas questões que nos serão enviadas por outros alunos de outras partes do Brasil por meio do vídeo. Nós vamos começar com a primeira pergunta do André. Olá, professora. Como a União detém a maior parte das competências tributárias, legislativas, isso não tornaria um federalismo de fachada no nosso contexto brasileiro? Essa pergunta do André é muito instigante, porque nós temos que nos perguntar se a nossa federação é uma federação de verdade ou se ela é uma federação de mentirinha. Ou seja, há uma repartição de competências, os entes da federação têm autonomia política, mas nós percebemos que dessa divisão, a maior parte das competências legislativas está nas mãos do governo central, está nas mãos da União e também a maior parte das competências tributárias está nas mãos da União. Isso leva muitos autores a afirmar que a Federação Brasileira é uma federação centralizada, ou seja, é uma federação que envolve uma ação coordenada entre os entes da federação, mas sob a autoridade da União, que tem o poder regulatório e também tem o poder financeiro, de maneira que os demais entes da federação, estados, Distrito Federal e municípios, se comportam no tocante à execução de políticas públicas como meros agentes administrativos da União. Na realidade, a pergunta do André é instigante, porque nos faz pensar sempre se existe no Brasil um pensamento federativo, se existe uma cultura de descentralização política e, é claro, nós vivemos a federação, ela depende dessa experiência diária e depende, o rumo da nossa federação vai depender do que os intérpretes fazem dessa federação, de como se aplica a Constituição. Agora que nós respondemos a pergunta do André, vamos para a pergunta que nos foi enviada por outro aluno através do vídeo. Eu sou a Adriane, estudante do 4º período de Direito da Faculdade FESP em Curitiba. Dentro do direito, gostaria de atuar como promotora e sei da importância do direito constitucional neste processo. Nesse sentido, gostaria de saber da professora Cibele Fernandes Dias quais as diferenças entre uma confederação e uma federação. Nós abordamos essa questão que a aluna nos fez na nossa segunda aula. A federação e a confederação são alianças políticas, mas a confederação é uma aliança em que os estados confederados são soberanos, ao passo que na federação os estados-membros são autônomos. Numa confederação, o que sela o pacto é um tratado internacional. Numa federação, o que sela o pacto é uma Constituição escrita. E, finalmente, numa confederação, os estados confederados têm direito de secessão. A qualquer momento, eles podem denunciar o tratado internacional e se desligar da aliança política. Já numa federação, existe o princípio da indissolubilidade do pacto. Os estados-membros não podem se separar, não podem exercer o direito de secessão. E, finalmente, nós podemos dizer que a federação é uma forma de Estado. Já a confederação não é uma forma de Estado, porque da reunião dos estados confederados não surge um novo Estado. Uma ideia talvez próxima da confederação, que nós podemos trazer como exemplo, seria a União Europeia. É mais ou menos a ideia de uma confederação, de países independentes que se reúnem tendo em vista objetivos comuns por meio de um tratado internacional,
mas da união desses países não surgiu um novo país, porque a União Europeia em si não é um novo país. Agora nós vamos novamente para a pergunta da Beatriz. Cibele, a mutação constitucional pode ser interpretada como uma atuação legislativa do Judiciário, uma vez que muda a aplicação das leis? Essa pergunta é uma pergunta muito instigante e é uma pergunta até difícil de responder. Por quê? Nós temos que lembrar que Hans Kelsen, que foi o criador do controle concentrado de constitucionalidade, Hans Kelsen, que foi o grande mentor das cortes constitucionais na Europa, Hans Kelsen dizia que a Corte Constitucional deve exercer uma função legislativa negativa. Hans Kelsen dizia, não, poder legislativo é legislador positivo, ele cria leis. A Corte Constitucional é legislador negativo, porque ele retira do sistema as leis contrárias à Constituição. Esse ideal de Hans Kelsen como uma corte com esse papel de legislador negativo, nós vemos que na modernidade, aliás, na pós-modernidade, essa ideia tímida de Hans Kelsen já foi superada. Hoje, com as novas técnicas de decisão, nós percebemos que a Corte Constitucional, a partir da interpretação da Constituição, cria um direito novo, cria normas que não existiam antes, o que leva muitos autores a afirmar que as cortes constitucionais exercem uma função legislativa, de legislador positivo, e mais ainda, há muitos autores que defendem que nesse papel de último intérprete da Constituição, munido de novas técnicas de decisão, as cortes constitucionais exercem também uma função de poder constituinte permanente. Portanto, essa pergunta da Beatriz é uma pergunta que nós temos que pensar no contexto do direito constitucional comparado. E hoje isso é uma realidade. Todos os países que têm um tribunal constitucional, todos os países que têm um controle de constitucionalidade judicial, se deparam com essa reflexão. Se a Corte Constitucional exerce função legislativa positiva e também em que medida ela exerce poder constituinte permanente. Portanto, aquela visão tímida de Hans Kelsen de uma corte como legislador negativo já está superada há muito tempo. Vamos agora para a pergunta do internauta. Meu nome é Otávio Augusto, tenho 22 anos, sou estudante do último semestre do curso de Direito pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, campus daqui de Franca. Sou natural também daqui de Franca, cidade do interior de São Paulo. Sou servidor público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo também. Sou um apaixonado pelo direito constitucional, desejo crescer na carreira pública, se Deus quiser alcançar carreiras como a magistratura, o Ministério Público, a magistratura federal, o MP federal. E eu tenho algumas questões para pontuar nesse saber direito. A primeira das questões, considerando o direito constitucional, tendo em vista que no nosso pacto federativo, o governo federal, o governo central detém a maior parte dos recursos que são destinados, dos impostos e contribuições sociais, qual o passo, professora, que nós devemos tomar para que o nosso pacto federativo seja mais saudável e o Estado e o município tenham mais acesso aos recursos para conseguir cumprir de maneira mais adequada as políticas públicas? Essa pergunta do Otávio Augusto também é uma pergunta muito importante. O direito, a federação ser saudável depende de uma redistribuição das rendas tributárias. Nós precisamos de uma justiça fiscal que reequilibre esses recursos entre a União, os estados e os municípios. Porque realmente os estados e os municípios têm diante de si a execução de políticas públicas importantes que demandam recursos vultuosos
E para executar essas políticas na área da educação, na área da saúde, na área das obras públicas, os estados e os municípios dependem de recursos da União, seja de transferências constitucionais obrigatórias previstas na Constituição, seja de transferências constitucionais voluntárias, em que a União repassa recursos para os demais entes da Federação por meio de convênios e também por meio de contratos de repasse. Ou seja, essa igualdade entre os entes da Federação é importante para equilibrar o sistema. Se estados e municípios têm que prestar serviços públicos importantes, o ideal é que eles tivessem recursos próprios, que eles não dependessem tanto de recursos do governo federal. Porque, do contrário, se eles dependem tanto de recursos da União, estados e municípios se tornam reféns de políticas públicas federais. Então, essa distribuição das rendas é importante, nós precisamos realmente dessa reforma no Brasil. Vamos agora para a pergunta do André. Professora Cibele, a emenda constitucional 45, ela criou os institutos das súmulas vinculantes. Qual a relação entre a doutrina do stare decisis e qual a influência sobre o poder legislativo? A questão do stare decisis é uma regra, stare decisis et quieta non movere, é uma regra do common law, que nasce na Inglaterra e depois é estruturada nos Estados Unidos. E, basicamente, a regra do stare decisis é a doutrina do precedente, que juízes e tribunais inferiores devem seguir os precedentes da Corte Superior, devem interpretar a Constituição como a Corte Superior interpretou. E essa doutrina do precedente, essa regra do stare decisis et quieta non movere, está baseado numa ideia de justiça, numa ideia de que os cidadãos são julgados pelos juízes e as decisões judiciais têm que ser iguais, têm que ser uniformes, de maneira que casos iguais não possam ser julgados de maneira diferente. Essa doutrina do precedente, essa teoria do stare decisis, influenciou o nosso legislador brasileiro, influenciou o nosso constituinte, que criou o Instituto do Efeito Vinculante. O efeito vinculante das decisões proferidas em ADI, ADC e ADPF e também a súmula vinculante. Portanto, existe sim uma ligação entre esses dois temas. O efeito vinculante no Brasil se inspirou no modelo de common law, na regra do stare decisis et quieta non movere. É uma inspiração. Vamos agora para o intervalo e daqui a pouco nós retornamos com o Saber Direito Responde. Estamos de volta com o Saber Direito Responde. Eu sou a professora Cibele Fernandes Dias e estamos no curso Diálogos Constitucionais. Vamos para a pergunta do nosso internauta. A origem de uma federação, seja por agregação ou segregação, pode influenciar no seu desenvolvimento? A pergunta da Adriane sobre a origem da federação, se ela pode influenciar no seu desenvolvimento. Eu acredito que sim, e é o que aconteceu na Federação Brasileira e na Federação Americana. Então, a Federação Americana, assim como a Federação Alemã, são federações por agregação, eram estados soberanos e independentes que se agregaram para formar um único estado. Já a Federação Brasileira, uma federação por segregação, um estado unitário que depois, com a adoção da federação, se dividiu internamente. O que nós percebemos? Que numa federação por agregação, os estados-membros têm um passado de exercício de poder político. Eles têm uma tradição de exercício de poder político. Já numa federação
por segregação, os estados não têm essa tradição, essa prática do exercício do poder político. Portanto, creio eu que uma federação por agregação é uma federação mais fácil de se desenvolver o pensamento federativo, esse pensamento de autonomia política dos entes federados. Numa federação por segregação, isso pode demorar um pouco mais tempo, porque os entes federados dependem de desenvolver essa autoconsciência de que tem poder, de que tem autonomia política. Ou seja, nós podemos chegar no mesmo lugar, mas creio que demora mais para sedimentar o pensamento federativo numa federação por segregação do que numa federação por agregação. Vamos agora para a pergunta da Beatriz. A Constituição de 88 é a segunda mais emendada e atualmente tramitam 1,7 mil propostas de emenda à Constituição, as PECs, nas duas casas legislativas. Aí eu queria saber quais são os efeitos do modelo constitucional adotado para a democracia brasileira. Essa pergunta da Beatriz é muito instigante, porque a nossa Constituição, com 30 anos de existência, já tem 99 emendas constitucionais e mais 6 emendas constitucionais de revisão, ou seja, 105 emendas. E nós ficamos nos perguntando como que a Constituição americana, de 1787, que tem mais de 200 anos, só tem 27 emendas. Nós temos duas razões. A primeira, o nosso processo legislativo de elaboração das emendas é muito fácil. Era para ser um processo complexo, oneroso, mas na prática é um processo muito fácil. Aqui no Brasil, o presidente da República pode apresentar proposta de emenda. Nos Estados Unidos, o presidente da República não pode apresentar proposta de emenda. Uma outra questão que também deixa o processo das emendas fácil é que não existe no Brasil a fase de aprovação da PEC nos estados. Nos Estados Unidos, depois que a PEC é aprovada no Congresso, ela tem que ser aprovada por 2/3 no mínimo dos estados, que é a última etapa e que torna o processo de emendas à Constituição americana bem difícil, porque nós dependemos, lá nos Estados Unidos, eles dependem da aprovação das assembleias legislativas dos estados. Então, essa é uma primeira questão. O fato de nós termos atualmente 105 emendas indica que o processo de aprovação das emendas é muito fácil, o que leva muitos autores a dizer que nós vivemos num constante emendismo, num reformismo, num excesso do poder constituinte derivado que fica todo o tempo querendo mudar a Constituição. E esse emendismo também tem uma segunda explicação. Muitas vezes os governantes, ao invés de aplicar a Constituição, usam a emenda justamente como um subterfúgio para não respeitar a Constituição. Como eles não podem aplicar aquela norma constitucional, o que eles fazem? Eles mudam a norma constitucional, levando ao que o ministro Luiz Roberto Barroso chama de narcisismo constitucional. Vamos para a pergunta do nosso internauta. Qual é a diferença procedimental do controle de constitucionalidade preventivo feito pelo Poder Legislativo no âmbito de suas comissões de Constituição e Justiça e do controle preventivo exercido pelo Poder Judiciário quando o parlamentar exerce seu direito de ingressar com mandado de segurança para questionar alguma questão constitucional de uma determinada legislação? A pergunta do Otávio, também uma pergunta muito interessante, que compara o controle preventivo político com o controle preventivo jurisdicional. Nós sabemos que no Brasil, as comissões de Constituição e Justiça
do Poder Legislativo, elas podem dar um parecer e opinar pela inconstitucionalidade de um projeto de lei. E as comissões de Constituição e Justiça, seja da Câmara dos Deputados, Senado Federal, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa do DF e das câmaras municipais, ao opinarem pela inconstitucionalidade do projeto de lei, as comissões de Constituição e Justiça, elas podem arquivar o projeto de lei. Só que dessa decisão da comissão que arquiva o projeto de lei por motivo de inconstitucionalidade, cabe um recurso dentro do processo legislativo e, se o plenário, não é, derrubar essa decisão da Comissão de Constituição e Justiça, esse projeto de lei vai seguir o seu curso. O Otávio pergunta também sobre o controle judicial preventivo, que no Brasil nós temos um único instrumento de controle judicial preventivo, eu sempre digo que ele é filho único, que é um mandado de segurança impetrado por parlamentar para trancar a discussão e votação de um projeto de lei. Antigamente, a jurisprudência do Supremo entendia que, nesse mandado de segurança impetrado pelo parlamentar, o Poder Judiciário poderia realizar um controle material da proposta de emenda ou do projeto de lei. Ou seja, o Poder Judiciário, ao conceder o mandado de segurança, poderia trancar a discussão e votação de um projeto de lei ou de uma proposta de emenda por ter um conteúdo ofensivo às normas constitucionais. Ou seja, se violasse uma cláusula pétrea, se violasse, por exemplo, o princípio da separação de poderes, se violasse direitos e garantias individuais. Atualmente, a jurisprudência do STF é mais restrita em relação a esse mandado de segurança que o parlamentar impetra. O Supremo entende que, nesse mandado de segurança, só pode ser discutida a inconstitucionalidade formal do projeto de lei ou da proposta de emenda. O Poder Judiciário só pode trancar a discussão e votação do projeto de lei se houver algum vício no processo legislativo, se tiver sido desrespeitada alguma norma da Constituição sobre o processo legislativo. Então vejam, nós estamos no campo do controle preventivo, quando nós ainda não temos uma lei, quando nós ainda não temos uma emenda. Nós temos um projeto de lei, uma proposta de emenda. Qual é o objetivo do controle preventivo? Evitar que o projeto de lei vire lei, evitar que a proposta de emenda vire emenda e, com isso, viole a Constituição. E como que se trabalha esse objetivo? O objetivo é trancar a discussão e votação do projeto de lei ou da proposta de emenda que sejam inconstitucionais. Esse trancamento pode ser feito na esfera política, quando as comissões de Constituição e Justiça opinam pela inconstitucionalidade, só que dessa decisão da comissão cabe recurso ao plenário, ou esse trancamento pode ser feito pelo Poder Judiciário ao conceder esse mandado de segurança impetrado por parlamentar. Eu acredito que o fortalecimento do controle preventivo é importante para não sobrecarregar o controle repressivo. Vamos agora para a pergunta do André. Professora Cibele, podemos falar que a mutação constitucional ela encontra limites nas cláusulas pétreas, uma vez que não se permite processos informais de mudança da Constituição? A pergunta do André é a relação entre as cláusulas pétreas como limite à mutação constitucional. Nós sabemos que as cláusulas pétreas limitam o poder constituinte derivado. O Congresso Nacional, quando faz emendas, não pode violar o conteúdo das cláusulas pétreas. Se uma emenda violar, por exemplo, o princípio da separação de poderes,
se uma emenda violar a forma federativa de Estado, o voto direto secreto universal e periódico, os direitos e garantias individuais, essa emenda pode ser declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário. Agora, uma questão mais difícil é a mutação, porque a mutação ela ocorre por um mecanismo informal, que é o processo de mudança da Constituição por mudança de sua interpretação. E quando essa mutação é feita pelo Poder Judiciário, através da interpretação constitucional judicial, é mais complicado detectar se houve ou não ofensa às cláusulas pétreas. Nós sabemos que as cláusulas pétreas são as cláusulas que garantem a identidade da Constituição, a essência da Constituição. Eu sempre digo que as cláusulas pétreas são o DNA da Constituição. Elas são o código genético da Constituição. As cláusulas pétreas limitam o poder constituinte difuso, sim, na mutação, mas essa limitação é mais tênue, é mais sutil do que quando nós trabalhamos com as emendas constitucionais. Nós encerramos o Saber Direito Responde, agradecemos os alunos que estão aqui conosco, o André e a Beatriz, e também os alunos, os internautas, Otávio Augusto e a Adriane. Agradecemos também a atenção de todos os telespectadores e convidamos vocês a assistir às aulas do Saber Direito sobre os diálogos constitucionais. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou reveja as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.